Candidato Mauro César, do PSDB. Senhor candidato, o senhor tem 5 minutos. Boa noite. A minha candidatura, ela nasce da indignação que eu senti em não ter em quem votar para vereador em Ribeirão Preto. Eu comecei a trabalhar há 5 anos com comunidades, dando aula dentro de comunidades para desenvolver empreendedorismo, fazer com que as pessoas aprendessem a gerar renda dentro dos seus pequenos negócios e a se formalizarem também. Porque muita gente estava na ilegalidade sem saber que fica muito mais fácil se formalizar. E dentro das comunidades eu comecei a perceber o quanto o poder público não chega a quem tem que chegar. Quanto de verba se desvia e se perde antes de chegar a essas pessoas. E aí tudo está acoplado. Educação está acoplado à saúde, está acoplado à moradia. Porque a gente tem uma educação de péssima qualidade, uma saúde que não tem nem como se classificar a falta de qualidade dela, e as moradias dessas pessoas geralmente são extremamente insalubres. Então, como é que você vai conseguir fazer com que as pessoas tenham vontade de estudar, tenham vontade de trabalhar, se essas pessoas não têm nem dignidade para morar e não têm nem dignidade para aprender? Então foi daí que eu comecei a pensar em me tornar um candidato na política para tentar fazer alguma coisa. E comecei a perceber que as pessoas precisam ser empoderadas também. Não adianta só uma política de assistencialismo, não adianta só você dar uma casa, não adianta só você criar expectativas de dar alguma coisa para a população. O que a gente precisa fazer? Fazer com que a população participe e também tenha responsabilidade no momento de fazer alguma coisa. Tá? Então, eu acho que os conselhos, né, municipais, toda a movimentação da população, ela precisa ser grande. Mas a gente percebe isso aqui também. Por exemplo, esse debate foi amplamente divulgado. Quantas pessoas estão presentes aqui? Quantas pessoas se interessam pela gente mudar a política que está aí? Quantas pessoas se interessam em mudar as pessoas que já estão no poder há tanto tempo e também trocando essas coisas, né? Trocando os seus votos, trocando as suas eleições por bolas, fardamentos, churrascos, uma série de coisas. Então, é uma visão que a gente precisa ter. A sociedade precisa participar mais. São muito poucas as pessoas que participam, inclusive a dos vereadores. Dizem que é um número significativo, 40 participantes, mas nós temos 460 candidatos. Menos de 10% está aqui presente, dando a cara para bater. Então, a partir desse momento, a sociedade que vê que essas pessoas vieram aqui, se inscreveram, estão botando a cara à tapa, recebendo as perguntas, né? Se prontificando a aparecer, eu acho que é muito interessante pegar essa lista de todos os participantes e tornar esses participantes elegíveis, esses participantes merecedores da confiança de vocês. Tá? Um outro ponto que eu gostaria muito de colocar é que a cidade precisa muito ser sinalizada. Quem não é da cidade precisa de um GPS, e quem é da cidade também precisa. Quantas ruas nós não temos placa, não temos absolutamente nada? Então vamos perceber o seguinte, se toda esquina tivesse uma placa, em cima dessa placa, como em várias cidades do Brasil, tem uma publicidade que paga essa placa, e ainda paga a manutenção, e ainda paga uma taxa para a prefeitura, nós poderíamos ter a cidade todinha sinalizada, com valores ainda para dentro do caixa da nossa prefeitura. Olha que coisa interessante. E a gente não tem um desenvolvimento nesse sentido. Uma outra coisa, inclusão social. Inclusão de pessoas com necessidades especiais. O porquê dessa inclusão? Porque aqui você tem as esquinas rebaixadas, mas se você for colocar uma pessoa de cadeira de rodas no ônibus, você não consegue. Você tem um parque que as pessoas podem estar incluídas? Você não tem. Então, a gente não tem que falar em inclusão, a gente tem que falar em integração de pessoas com necessidades. E isso a gente tem que fazer na própria escola, fazendo com que as pessoas convivam com pessoas com necessidades. Porque vai acontecer o quê? O crescimento da pessoa que convive com uma pessoa especial é muito maior, o ganho é maior,
para quem não tem deficiência alguma, porque você vai ver uma série de superações. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigado pela atenção de vocês e muito obrigado por estarem presentes. Na minha campanha, eu tenho colocado muito que a gente precisa, de todas as formas, diminuir a homofobia, diminuir o preconceito, diminuir, inclusive, o preconceito com pessoas especiais, da igualdade de gênero. Eu acho que houve um avanço muito grande já das mulheres em se equiparar no trabalho, né, em se equiparar em várias funções. Com relação a isso, é a violência que a mulher sofre dentro da sua casa. A violência, ela não é somente contra a mulher. A violência é contra a sociedade. Mas a violência contra a mulher é um problema social, né? Enquanto a gente tiver uma educação ruim, enquanto a gente tiver falta de emprego, enquanto a gente tiver miséria, a gente também vai ter violência, em todos os sentidos, não somente contra a mulher. O meu grande ideal político, a minha grande ideia política é exatamente empoderar as pessoas, empoderar os movimentos. Eu acho que os conselhos devem ganhar muito mais força, as associações devem ganhar muito mais forças. Os cargos para secretarias eles deveriam deixar de ser políticos e sim cargos distribuídos para as pessoas que já fazem participação dos movimentos. Aqui se falou da cultura. Por exemplo, o Ribeirão Preto é uma cidade que tem um curso técnico para atores, tem uma faculdade de artes cênicas, transpira a cultura, né, e é maltratada, porque não há fiscalização, inclusive. Qualquer um sobe hoje no Teatro Municipal para dar espetáculo. Não precisa apresentar nenhuma documentação de que se é ator ou não. Em qualquer teatro de Ribeirão Preto, a gente tem que pensar nisso. Quanto à violência à mulher, olha, me deram até uma parte agora, eu acho que o Conselho e as associações de cunho de tratamento dessas mulheres deveriam fazer parte das secretarias voltadas para isso, né? Tive a chance de poder responder mais um pouco. Eu acho que na cultura a mesma coisa. Deveriam ser as associações culturais que participassem. Porque você empoderando as associações, você faz com que as pessoas também não sejam só vidraça e também não recebam só verba, mas sejam corresponsáveis por que vai acontecer. Entendeu? Eu acho que a gente precisa hoje mudar a forma de fazer política. Eu acho que a população precisa de uma corresponsabilidade. Hoje, hoje um vereador é apenas um síndico ou uma pessoa que vai levar para dentro da Câmara os projetos que a cidade precisa. Mas para ser aprovado esse projeto, com toda uma política em cima de hoje uma candidatura da Darcy Vera, que você tem 17 partidos políticos dentro formando essa candidatura, vai haver um fatiamento de cargos ali dentro. Então, na realidade, o que eu acredito? Eu acredito que a gente precisa de gente dessas associações para fazer valer a nossa voz lá dentro, para fazer valer o nosso projeto, para fazer com que as pessoas vejam que tem um monte de gente favorável à aprovação disso. Muita gente se tornar MEI, que o nosso amigo Marco Papa trouxe aqui para Ribeirão Preto, fiz muita gente passar a ter uma renda mais digna. E gostaria também de deixar bem claro que num país que tem 31 partidos políticos, é um país que não tem nenhum partido político. Bom, quanto à segurança, a segurança pública ela é uma responsabilidade do nosso Estado. Mas existem Conselho Municipal de Segurança que não é utilizado. Aliás, ele é subutilizado. Deveria ser muito melhor utilizado e isso é o que a gente vai fazer. Tá? Eu acho que o empoderamento passa aí. É dar responsabilidade também para o Conselho de Segurança participar disso. A segurança ela é um problema nacional, ela não é um problema só municipal. E a segurança envolve também o tráfico de drogas, né? A gente precisa pensar muito a fundo nisso. Não existe um projeto feito. O único projeto é empoderar realmente as sociedades de classe, né? O Conselho Municipal de Segurança, para a gente ter políticas justas e políticas em conjunto com a sociedade, né? Mais uma vez eu digo, o debate foi amplamente divulgado e aqui nós temos muito poucas pessoas participando. A sociedade também não participa das ações. Quem está aqui se torna vidraça e a sociedade é a pedra.
A gente recebe pedrada de todos os lados. Então, a sociedade também precisa ser empoderada, a sociedade também precisa ser participativa, porque não adianta só reclamar, não adianta só falar assim, está errado, não adianta só falar qual é seu projeto. É também saber qual é o seu projeto. Eu gostaria muito de deixar esse 1 minuto restante que eu tenho para pedir um voto de confiança das pessoas que estão aqui. Eu tenho muito boas intenções, eu divulguei todo o meu patrimônio, também não fiz Photoshop em foto alguma. A minha campanha ela é feita por mim mesmo, não aceitei nem auxílio do meu partido, estou gastando verbas doadas por mim mesmo para não ter amarrado com ninguém. Como eu já disse aqui, um país com 31 partidos políticos não tem partido político algum. Nós temos que mobilizar a sociedade para ter uma mudança nesse sentido também. As eleições são muito... a partir do momento que o seu direito se torna uma obrigação, você é obrigado a votar, a exercer o seu direito, esse direito perde um pouco de valor. Então, a gente precisa pensar em mudar tudo isso. E, para mudar tudo isso, a gente precisa mudar o status quo. A gente precisa mudar quem já está lá, quem está se reelegendo. Eu sou partidário da reeleição de uma só vez. Muito obrigado. Obrigado, candidato.